Olá, gente! Hoje eu vim aqui falar de um texto do Foucault, conhecido como A Vida dos Homens Infames. Eu vim falar do que trata esse texto que o Foucault o que ele quis trazer com esse texto, né? Então, assim, o Foucault, ele foi buscar arquivos numa biblioteca, registros, né, relatórios, denúncias da vida de pessoas, né? Entre 1660 a 1760. Então, ele foi buscar esses relatos, né, de pessoas cuja vida era conhecida como vidas, digamos assim, obscuras, né, vidas que foram retratadas, foram representadas através de uma linguagem cujo objetivo era fazer uma denúncia sobre essas pessoas, né? Então Foucault ele inicia o texto trazendo dois discursos. O primeiro que ele trouxe, né, a vida de uma mulher, né, que foi internada em 1707. A sua loucura foi sempre o esconder-se da família, levar uma vida obscura no campo, ser processado, emprestar usura e a fundo perdido, passear o seu pobre espírito por caminhos esconsos e crer-se capaz dos maiores cometimentos. Outra vida narrada é a vida de um homem em 1701, também no internato, né? Frade apóstata, sedioso, capaz dos maiores crimes, sodomita, ateu até mais não poder ser. Um verdadeiro monstro de abominação, mas valia sufocar do que deixar livre. Ou seja, são fragmentos de discursos, né? São representações que se fizeram da vida dessas pessoas, né? E o Foucault, ele vai perguntar, essas vidas obscuras, esses relatos, eles são reais? Na verdade, são encenações sobre a vida dessas pessoas, né? Vidas que foram perseguidas, né, que foram, na verdade, colocadas em registro e apareceram não pelos seus atos, não pelo que de fato elas viveram, não que de fato elas foram, não pela sua infelicidade ou pelo que elas passaram, mas sim no momento em que elas se chocaram com o poder, ou seja, com a normalização da sociedade, que são vidas, né, que elas foram representadas através desses discursos, e esses discursos as condenaram, seja o internato, seja a prisão, seja a morte, né? E daí podemos ter a vida das mulheres, muitas que foram queimadas em fogueiras, torturadas na época da Inquisição, chamadas de bruxas, né? E na verdade, essas vidas, esses relatos não falam das pessoas por si mesmas, né? Não falam do que de fato elas viveram, a não ser, né, fragmentos de discursos que criaram uma representação sobre essas pessoas, né? E aí o Foucault ele vai dizer, né, que isso acontece quando os indivíduos com vidas obscuras entra em choque com o poder. E aí são colocados adjetivos como o monge escandaloso, o bêbado inveterado, né? A mulher louca, o mercador dada contentas. Ou seja, são discursos que, digamos assim, trazem uma espécie de moral, né? Uma moral social, né? E aí o Foucault ele vai dizer que essa tomada do poder sobre a vida ínfima das pessoas, esse rastreamento da subjetividade da vida das pessoas inicia no cristianismo já, né? Quando as pessoas vão aos confessionários narrar os pormenores de suas vidas, seus desejos ocultos, né? Os seus instintos, o que se passava no coração, e era esquadrinhado, né, com o intuito do perdão, né, o intuito, digamos assim, da espiritualidade cristã, né, que os padres na Igreja Católica eles faziam. Isso é uma coisa que está dentro da subjetividade do homem ocidental, né, cristão. E aí o Foucault vai trazer que nos finais do século XVIII esse esquadrinhamento da vida das pessoas não deixou de acontecer, né? Na verdade, existe
posteriormente, com as revoluções, com o surgimento do capitalismo, né, todo um agenciamento administrativo, né, toda uma forma de registrar no olho do poder todos os pormenores da vida das pessoas, né, e é criar todo um discurso, toda uma forma de normalização das irregularidades, das pequenas coisas, o dia a dia, né, coisas até sem importância, né. E aí os velhos procedimentos ainda existem, que são a denúncia, a queixa, o inquérito, o relatório, o interrogatório, a difamação, né. Então criou-se ele vai dizer que uma enorme massa documental para o grande, digamos assim, tribunal inquisitório do mundo, né, sobre a vida das pessoas nos seus pormenores, né, e são registros, são petições, são formas de enclausurar e normalizar a vida dos indivíduos que ainda existem, né, e podemos ver como nossas vidas são rastreadas, né, pelas câmeras, pelas redes sociais, né. E aí o Foucault ele vai dizer abuso do absolutismo, né, ou seja, porque quem tinha o poder sobre a vida dos indivíduos era o monarca, e o Foucault vai dizer, bom, nesse momento agora, qualquer um pode se apoderar desse poder absolutista sobre a vida dos indivíduos, caso ele tenha a forma de, ele seja suficientemente habilidoso para desviar os efeitos do poder ao seu proveito, ao seu próprio proveito, né? Ou seja, ele souber jogar o jogo do poder para assim que a lei esteja a seu favor, né? E ele pode usar isso da política, né? Utilizando uma cadeia política para fazer surtir os efeitos assim desejados de um grupo ou de determinadas pessoas, né? E assim nós poderíamos trazer o exemplo de Martin Luther King, né, e o Mahatma Gandhi, né, e eu diria até mesmo que no Brasil o ex-presidente Lula, né. Então, assim, é um tipo de poder sem limite nas relações cotidianas, que ele não é apenas só aceitável e familiar, né, como ele é desejável profundamente pelos indivíduos, né. Bom, gente, aqui eu termino o texto do Foucault, A Vida dos Homens Infames. Muito obrigada pela atenção.